Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Evangelho de luz, de amor, de caridade, para que nós, junto à espiritualidade maior, auxiliados pelos nossos irmãos, por todas as correntes espirituais da nossa casa, do nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo, estamos aqui gratos pela essa permissão divina de poder continuar fazendo esse trabalho de amor, de luz e de misericórdia, e que possamos estar a contento da espiritualidade, fazendo os nossos trabalhos de amor e de evangelização. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Então, meus irmãos amados, a nossa leitura de hoje, ela vem para nós a conteúdo da nossa irmã com a leitura de ontem, falando do Evangelho no lar, né? Que a gente precisa manter esse contato espiritual com a divindade, né? Para a gente estarmos religados com o plano divino, para que nós possamos se autoajudar, se auto-espiritualizar e partilhar e estar pronto para o trabalho espiritual no nosso dia a dia. E hoje, intuitivamente, ia falar da prece, mas hoje especificamente eu vou falar da prece por uma pessoa, por alguém que acaba de morrer, ou pelos nossos que estão partindo. Nós estamos num momento que partiram muita gente com essa pandemia, às vezes até confuso, sem ser pandemia mesmo, né? E sim, diagnosticado de formas que só Deus sabe. Então, nós sempre pedimos no nosso grupo, né, para a acolhida espiritual dos irmãos, vamos entender um pouquinho como nós podemos ajudar os irmãos que partem com a nossa presença espiritual de amor, de devoção e de socorro para eles, para que nós não atrapalhemos nossos irmãos na espiritualidade, né? Então, é na coletânea de preces e prece por aqueles que não estão mais na terra, por alguém que acaba de morrer. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm somente finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas têm ainda o efeito de ajudar no seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que se segue sempre à separação e tornar o despertar mais calmo. Mas há ainda, como uma outra circunstância eficácia, está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras, ditas com mais ou menos pompa, nas quais frequentemente o coração não toma parte. Então, meus irmãos, o que ele fala aqui para nós? Que a finalidade das nossas preces, por simpatia, por amor, por gratidão mesmo, que a gente possa, de verdade, amparar esse irmão que partiu para seguir o plano de Deus, para que a luz de Deus e a misericórdia envolva esses irmãos em luz, né? Que não é o falar, é o nosso sentimento na hora que a gente está endereçando as nossas orações, as nossas vibrações, sejam verdadeiras, desejando que aquele espírito que partiu, que ele receba a luz, o restauramento da espiritualidade, para que a conduta de luz envolva esse ente querido, para amenizar também o sofrimento desse espírito, para ele aprender a desligar, afastar de nós, para não ficarmos sofrendo, para eles não sofrerem junto a nós, né? E ele fala que quanto mais nós desprendemos, mais nós endereçamos as nossas orações para esses irmãos, a gente pode, de verdade, ajudar esses irmãos a seguir o plano, ficarem bem, porque faz um processo de amor que Deus nos concedeu. Então, e ele fala que tem na coletânea de preces aqui, e ele fala, vai explicar uma prece, vou dar uma explicação dessa prece, e eles vão falar como a gente, endereçando o entendimento da gente fazer essa acolhida. A prece para quem parte do coração ressoa em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como vozes amigas que vêm tirá-lo do sono. Quer dizer, nós direcionando, eles recebem como conforto, um bálsamo, uma energização de luz, de amor. Aí vem a prece, que começa assim. Deus Todo-Poderoso,
que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de todos os nossos entes queridos que estão na espiritualidade, irmãos amados em Cristo. Eu estou pondo esse detalhe que no Evangelho vocês vão impor quem vocês gostariam. Que vindes a chamar para vós, possas provas que ele tenham passado na terra serem contadas, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar o Espírito. Bons Espíritos, que vieste recebê-los, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assiste-o para ajudar a se despojar da matéria. Dai a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspira-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo de lhe que seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento na vida eterna e feliz. Aí pede o nome de novo, que a gente fala dos nossos irmãos amados que já estão na espiritualidade. Amados que eu digo, não é só minha família, a nossa humanidade amada que já partiram para lá. Vindes de reentrar no mundo dos espíritos e, entretanto, estais presente entre vós. Vede-nos e nós vos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível, que vindes a deixar e que logo será reduzido ao pó. Quer dizer, a diferença nossa é que estamos encarnados e eles não. Então, eles nos ouvem sim. Deixaste o seu grosseiro envoltório, sujeitos às vicissitudes da morte, e não conserva senão o envoltório eterno, que é a alma, o espírito, o perispírito, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis pelo corpo, viveis pela vida dos espíritos, e essa é a vida isenta das misérias que aflige a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta os vossos olhos, os esplendores da vida futura. Podeis, de hoje em diante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos aqui mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço, visitar os mundos em liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, aonde nos retém o nosso corpo material, semelhante para nós um pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, e em presença de tanta grandeza, compreendereis a vaidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias futis das quais o homem fazem as suas delícias. A morte não é entre os homens, senão uma separação material de alguns instantes, do lugar de exílio aonde nos retém ainda a vontade de Deus, assim como deveres que temos de cumprir nesse mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que será permitido nos reunir com vós, como estáis reunido com aqueles que nos precederam. Se não podemos ir perto de vós, podereis vir perto de nós. Vinde, pois, entre aqueles que vos amam e que vos amaste, sustentai-os nas provas da vida, velai sobre aqueles que vos são caros, protegei-os segundo o vosso poder, e abrandai seus pesares pelo pensamento de que estáis mais felizes agora, e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos vós em um mundo melhor. Quer dizer, ele fala assim, para estar perto de nós, quando o espírito já está bem, já conseguiu atingir uma luz espiritual, uma consciência do mundo mais feliz, que é a morada do Pai, aí eles podem vir como intercessores, ajudar, intuir, mas quando eles estiverem preparados e não ficarmos chamando para a nossa presença, para nos amparar, fazer a nossa parte, mas desejando que eles evoluam. Aí, com a permissão, a gente vai sentindo aos poucos a presença dos irmãos amados ao nosso lado.
o mundo em que estais, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir para a vossa felicidade futura e de hoje em diante, que possais a ele ser inacessível. Perdoai, pois, aqueles que procederam mal para convosco, como vós perdoam os que podeis ter cometido mal a eles. Podem ajuntar esta prece e se aplicar a todos, algumas palavras especiais segundo as circunstâncias particulares da família ou das relações e posições do falecido. Se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas que já viveu e pode estar no mundo mais avançado. E se a última existência foi curta, é que ela não era senão um complemento de uma prova ou devia ser uma prova para os pais, né? Aí no final ele fala para que a gente possa acrescentar no final algum afeto nosso pelo esse ente querido que partiu, né? Por exemplo, aqui eu englobei a nossa humanidade que já partiu para lá. Nossos irmãos eternos da Terra que já partiram nesse momento de pandemia para lá. Essa oração eu fiz assim, mas a gente pode fazer em particular para um ente querido nosso. E a nota no final nos diz que nós podemos endereçar um afeto nosso de coração, uma palavra que deixou marcado entre nós e o falecido, né? O nosso irmão desencarnado. Por exemplo, eu tenho a minha mãe de exemplo. Minha mãe sempre dizia assim, eu nunca vou abandonar vocês. Aí, quanta vez que eu lembro, faço uma prece, a gente sente essa presença e essa palavra. E nós também nunca a abandonaremos na nossa prece, na nossa evangelização. Mas coisas de amor sincero, que sai daqui e não prender o Espírito a nós. Porque tem gente que faz do que o Espírito seja uma muleta para ele. Para, vamos dizer, eu tô assim porque eu perdi meu marido, porque eu perdi minha filha, porque eu perdi isso, nós não perdemos nada, tudo é de Deus, nada é nosso, né? Eu vou ser mais grossa assim nesse sentido. Deus empresta as pessoas para conviver conosco, para a nossa evolução. E tem gente para ficar dependente de outros, fica na mesmice, na tristeza, na agonia, vibrando e atrapalhando esse espírito, a evolução dele, porque fala que a vida acabou, que não faz sentido. Mentira, tudo faz sentido. Se Deus permitiu todo esse processo para nós, Ele sabe que nós somos capazes de aguentar. Então, devido à prece, o evangelho no lar, tudo isso engloba uma luz radiante na nossa casa, né? Quanto mais orarmos, vibrarmos paz, harmonia no nosso lar, os outros seres também se achegam na nossa evangelização para receber um conforto. Mesmo que não sejam entes queridos nossos, eles vêm, a espiritualidade traz para que eles escutem o evangelho, que eles escutem a vibração de amor, para eles seguirem e entender. Porque às vezes ficam vagando e não encontram. E às vezes vai no lar que está tudo, vamos dizer, deturpado, e as famílias todas desequilibradas, eles ficam mais doentes, eles não conseguem entender. Por mais que eles queiram seguir, a família aprisiona dentro do lar. Aí se torna uma obsessão, mas é de obsessão de encarnado para desencarnado, que não desprende e deixa o irmão seguir. E nós que já temos essa consciência, temos que saber largar nossos irmãos para eles seguirem. Que eles têm que partir um dia com a permissão. Nós evoluídos, aceitando os propósitos de Deus, a gente vai se encontrar sim. E se não encontrarmos a espiritualidade, terão outros irmãos amigos e lá entenderemos que aquele afeto nosso de agora, dessa encarnação, pode não fazer presente para nós na chegada da espiritualidade. E sim outros encontros com mentores espirituais que nos auxiliam, que vai nos direcionar para outras colônias. E quando for permitido, a gente vai poder encontrá-los. Sempre com a permissão de Deus e com a nossa evolução. Então cabe a nós o quê? A nossa prece, essa do Evangelho, ela é extensa, mas eu acho ela muito bonita. E as pessoas que ainda ficam desesperadas e não sabem fazer oração, pega na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem prece para tudo, para quando nasce, quando morre, obsessão. Está englobado várias preces para que nós, provas da vida, tudo isso. Tem uma prece que se você não sabe falar com Deus do seu jeito,
Abre o Evangelho, vai lendo, mentalizando cada palavra e direcionando aquele que você está pedindo. E vocês vão entender que o valor da prece não é muitas palavras, mas a sinceridade que está dentro do nosso coração. Eu estou falando sobre a prece, descortinando a prece para um desencarnado e explicando para que quando a gente for fazer, a gente sabe como já fazer. Já se dedicar de coração fraterno. Se eu não sei falar, eu posso silenciar e direcionar. Luz, paz, amor, misericórdia. Então tudo isso é o processo de evangelização que nós podemos doar no silêncio, mentalizando a pessoa e energizando luz espiritual. Também é uma prece. Então dá pra gente fazer de várias formas. E para nós mesmos. Tem prece para nós, para os nossos anjos da guarda e mentores. Também tem no nosso Evangelho. Então, como a prece nos religa ao Criador, porque fala de religião, religar com a espiritualidade maior, com o ser divino. Então, toda a religação que fizemos, nossos mentores estão nos acompanhando. Seja para uma prece para o desencarnado, quando a gente faz em coletânea lá no grupo, né? Pedindo para socorrer, recolher o espírito de pessoas, a gente pode fazer no nosso cantinho sagrado, a gente pode fazer uma oração para casa, a gente pode fazer para o nosso mentor nos fortalecer, que nós abrimos a nossa intuição para receber as mensagens de luz, de entendimento, de saber que estamos fazendo certinho. Então, amores, o que importa para nós é o nosso coração fraterno, a nossa sinceridade de verdade na nossa oração. Então, que oração mais linda é o Pai Nosso? A nossa oração de Pés de Cáritas, a de Bezerra, a de Ismael, o Pai Nosso do nosso, que fazemos na casa lá, até esqueci o nome do autor. Eu sei que é por Chico Xavier, mas recebeu de um outro rapaz, de um outro espírito. Então, todas essas preces nos elevam a oração que vocês conhecem, quando sai daqui, sabe, naquela calma, naquela paciência. A energia flui e chega até todos. Então, que Deus, que Jesus seja louvado, meus irmãos, para sempre seja louvado. E através da gratidão, da misericórdia, da espiritualidade maior, dessas benesses de luz que recebemos, que todos nós possamos abrir o nosso coração sincero, rogando a espiritualidade, a equipe médica, a equipe dos caboclos, dos índios, dos pretos velhos, nossa querida mãe Genoveva com suas correntes de anjos, que ainda falou também, né, das crianças, partem como crianças, mas já são espíritos adultos, mas às vezes é uma correção para o pai. Então, não questionemos, vibremos, oramos e pedindo com sinceridade, de coração aberto, para que todos recebam luz, cura e evangelização. Vamos com a prece de Bezerra de Menezes, que é uma prece de cura, e depois o nosso lindo Pai Nosso. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem,
sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, o amor de Jesus e a misericórdia esteja hoje e sempre com nós e toda a nossa humanidade. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade. Paz, luz, amor e gratidão. Beijo fraterno a todos.